quero agradecer, né, em nome de Yeshua, por estar participando mais uma vez dessa live. Eu quero declarar aqui perante o Eterno e perante os irmãos que eu não sou nada, eu sou um barro nas mãos do olheiro. Eu quero me diminuir nesse momento, Senhor, e reconhecer a minha incapacidade, Deus, sem assunção. Eu quero reconhecer a minha pequenez perto de um Deus transcendental, mas que busca um relacionamento conosco. Senhor, que em nome de Yeshua eu possa ser capacitado de trazer uma palavra de entendimento e conforto para os seus servos. Em nome de Yeshua eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. André, hoje o assunto é muito importante, falar sobre as duas casas. E quando nós falamos das duas casas, nós falamos de um panorama bíblico. Então nós vamos fazer um panorama bíblico. E esse assunto de panorama bíblico nas faculdades teológicas, ele é um assunto que ele é abrangido de uma forma muito rasa. Né? Eu falo isso por ocasião própria, né? E sempre quando é abordado academicamente de uma forma mais profunda aqui no Brasil, ele é passado de uma forma tendenciosa, né? E você falou muito bem no começo da sua oração, se nós não entendemos as duas casas, a nossa escatologia vai ser uma escatologia falha, e se nós não entendemos as duas casas, nós não vamos entender o porquê do Messias ter vindo. Se nós não entendemos as duas casas, nós não vamos entender o conceito de arrebatamento. Eu estava conversando com o Rav Diego agora há pouco sobre a questão de dois doutores em teologias que nós debatemos. Tem mais ou menos um mês atrás nós debatemos com esses doutores de teologia. Um se diz professor de grego, né, e o outro professor de aramaico. E esses doutores, eles tiveram um erro gravíssimos na questão teológica referente a arrebatamento. E eles provavelmente não conhecem essa concepção de estudos que vamos estar abordando aqui. Porque se eles conhecessem, eles iriam entender de uma cosmovisão totalmente diferente. Então, para você ver que não é algo fácil para passar isso perante uma live, é algo bastante amplo, né? Mas Deus, ele vai estar no controle de todas as coisas. Eu consultei algumas bibliografias aqui, Enciclopédia Chambres, Enciclopédia dos ingleses aqui, no caso, dos britânicos, sobre a questão histórica, né? Nós podemos aqui ver que de 1055 a 977 a.C. começa o reinado de Salomão, né? Ou seja, 1000 anos antes de Cristo, aproximadamente, começa o reinado de Salomão. E o reino, aqui, né, o reino, ele foi praticamente unificado por Davi, né, que seria o pai de Salomão. E aqui, Salomão, ele traz, né, amplitude de reconstrução do templo, que vamos estar abordando aqui também, né? E também ele traz alguns aspectos muito importantes, né? Aqui está no século X, no século X, aqui, acontece a reconstrução do templo, né? O templo de Salomão. E é algo muito importante porque nessa época houve uma reformulação do alfabeto hebraico, o alfabeto ciro-fenício, ele foi substituído pelo alfabeto hebraico. E houve uma vastidão de literaturas aqui nessa época, houve um upgrade da questão literária aqui, que é muito importante, né? De 977 a 830 a.C., acontece a divisão do reino, né? E isso é expresso lá no livro de 1 Reis, capítulo 11, onde Salomão, ele, devido a ter devido a ele ter tido contatos com Balaíns aí, com Astarote, teve várias concubinas aí, todos aí acho que conhecem a história, que todos aqui são estudiosos, e ele começou a transgredir, né, o Huk, né, os decretos, os regulamentos do Eterno ali. E para você ter uma ideia, que é algo tão grave, né, que é comentado até pelos adventistas, a própria Ellen White, ela usa esse contexto, que é muito interessante. Eu não concordo em tudo que a Ellen White escreve, mas tem alguns comentários dela que é muito interessante, no livro Os Patriarcas e Profetas. Ela fala que possivelmente Salomão praticou até o homossexualismo, né, porque o culto a Astarote era baseado nesse aspecto. Então houve uma divisão do reino, porque
ele trouxe encargos ao povo, e quando houve a morte de Salomão, né, o seu filho, né, no caso, Roboão, ele ouviu o mau conselho aí do povo e aumentou os encargos. E ao aumentar os encargos, Deus usou o profeta Aias, né, e o profeta Aias chegou a Jeroboão, e o profeta Aias, ele pegou um tecido, rasgou em 12 partes, né, em 10 partes, e falou para Jeroboão que ele seria rei de 10 tribos, né? E Roboão, né, seria rei de 2 tribos, que é a tribo de Judá e de Benjamim, né? Então isso é um aspecto muito interessante que temos que abordar e atentar, porque a partir dessa circunstância começa toda uma questão literária diferente. A literatura bíblica, ela começa a ser exposta dentro da filologia de forma diferente. E por que ela vai começar a ser exposta de forma diferente? O que muitos não conhecem, inclusive já peguei falhas de testemunhos de Jeová, já peguei falhas de muitos pentecostais sobre entender as duas casas. Por não entender as duas casas, acaba acontecendo alguns aspectos aí, né, de erros, né, de entendimento da palavra, né? E em 977 aqui, a 830, houve a divisão do reino. Nós sabemos que Roboão tentou matar Jeroboão, que se refugiou lá ali no Egito, mas depois da morte de Salomão, ele retorna e se torna rei das 10 tribos, né? Ele não atenta ao que Deus falou para ele, né? E com medo do povo voltar a buscar em Jerusalém, ali no templo, ele faz outro tipo de liturgia de culto ali. Ele constrói 2 bezerros de ouro, né? Que seria o deus Asp, que é um deus egípcio, né? Intermediário. Constrói templos ali, né? Em Beit El, ali, e também em Siquém. E ali ele começa a fazer o povo adorar esses deuses estranhos, né? Ou seja, ele acaba causando uma pedra de tropeço ao povo, né? Então isso é algo muito importante que as pessoas têm que atentar para a gente entender toda a cosmovisão desse panorama bíblico. E ao sul, né, ficou, no caso, Roboão, filho de Salomão, né, e as 2 tribos, a tribo de Judá e de Benjamim, permaneceu ali. A união da tribo de Judá e de Benjamim deu origem a Beit Yehudá, né, a casa de Judá. E a união das 10 tribos ao norte, cujo capital era Samaria, deu origem a Beit Israel, né, a casa de Israel. O grande problema de se ler a Bíblia, de se interpretar, não só na Taná, quanto também no Novo Testamento, é a questão de não entender essas nomenclaturas. E nós vamos começar, aqui nós estamos abordando a questão histórica, e vamos começar a mostrar dentro da Bíblia como que surgiu esses aspectos aí, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas não atentam, né, a esses requisitos aí. Então isso é muito importante a pessoa entender. Em 722 a.C., o rei Salmanasar, conhecido como Sargão, ele invadiu a Samaria, né, conta a história lá em 2 Reis, capítulo 17, e levou cativo para a Síria as 10 tribos, né? No entanto, que até então, né, temos o termo Rayon ali em hebraico, até os dias de hoje, ali, quando o escriba escreveu, eles não tinham retornado. Quando a gente observa o livro História dos Hebreus de Joséfos cita no 1º século, né, que ele escreveu a História dos Hebreus, ele fala que as 10 tribos se multiplicaram em milhares além do rio Eufrates. Então nós sabemos que até o 1º século ela não tinha voltado ainda. É claro que quando houve a questão, né, quando houve o exílio da casa de Judá também, que nós vamos abordar em detalhes aqui mais para frente, houve uma certa um retorno parcial do reino de Israel, né? Mas não foi um retorno pleno. Algumas pessoas retornaram ali e se miscigenaram ali entre a casa de Judá ali, mas não se fixaram. Então, ou seja, se nós não entendermos esses conceitos aqui básicos, histórico-críticos que estamos passando,
jamais vamos entender, né, as questões escatológicas ou a própria vinda do Messias. Então isso é algo muito importante. Não vou citar ainda aqui, pelo menos agora em pauta, a questão do cativeiro babilônico ainda, por enquanto não vou citar. Vou falar um pouquinho mais da divisão do Reino do Norte, que foi levado cativo, que está em 2 Reis, capítulo 17. E vamos abordar, dentro da questão literária, né, o que isso fez no primeiro século. Né? Então, por exemplo, quando a pessoa tenta, dentro da questão literária da Bíblia, que depois da divisão do reino, né, que houve em 977 a.C., ela vai atentar que ali o reino estava dividido e houve profetas que exortaram no norte, né? Inclusive aqui nós temos aqui a enciclopédia que nos ensina no século X, né? Foi quando profetizou Elias e Eliseu. E Elias e Eliseu aqui profetizou no norte, né? Cuja capital era Samaria. E Elias e Eliseu, eles profetizaram aí, né, juízo aí, né, sobre o reino do norte. Então isso é algo muito importante que as pessoas têm que entender. Quando que tange a questão do livro dos 12, que é conhecido na teologia convencional como os profetas menores, né, nós observamos que tem alguns profetas que profetizaram no sul e outros no norte. Algo que não é muito abordado na teologia convencional referente a essas questões. Eles não atentam muito para isso, né? E quando vemos os profetas clássicos, que seria Isaías, Jeremias e Ezequiel, ambos profetizaram. É claro que Ezequiel e Isaías e Jeremias viveram no sul, na casa de Judá, mas também profetizaram também sobre a parte norte. Então isso é muito importante as pessoas atentarem. O contexto de Isaías, que quando nós observamos, referente às duas casas, Isaías, ele expressa a relação, né, a aliança, né, o próprio nome Yeshayahu, que significa salvação, né, que significa Adonai salva, ali fala muito de salvação, né. Jeremias fala da aliança unilateral, né. Jeremias, ele aborda muito a questão da aliança que Deus fez com a terra de Israel, que é uma aliança unilateral. E uma aliança unilateral, ela nunca pode ser quebrada, né? É diferente de uma aliança bilateral. Então isso é algo muito importante. E Ezequiel, né, ele fala bastante sobre a questão da reconstrução do templo e da santificação do tetragrama. Então é muito interessante que o nome dos profetas está relacionado às questões que eles profetizaram. E nós vamos estudar nesse contexto de textos que foram citados aqui, que todos esses profetas falaram de uma unificação do reino, né? E quando a gente entender a questão da unificação do reino, entender a questão do repúdio, né, que houve sobre as 10 tribos, vamos entender a necessidade de um novo casamento e vamos entender também a questão de loquear, em hebraico, que seria arrebatar, né? Coisas que as pessoas não atentam. E a própria Torá ensina lá em Deuteronômio que o povo, eles iriam atravessar a terra ali, e o povo iria se esquecer da lei de Deus, né? E o povo iria se misturar entre as nações, mas no final dos tempos o próprio Deus iria laquear, né? Ou lacar, iria arrebatar o povo de todas as nações. Então, às vezes as pessoas ensinam a questão de arrebatamento, mas não ensina que isso está associado às duas casas. Então, isso é algo muito importante que as pessoas têm que atentar e entender. Um outro ponto básico que nós temos que atentar é o quê? Levítico 26, a Parashá Berkotai, né, que significa meus estatutos, ela aborda algo muito interessante. Eu vou lembrar agora do finado Luiz, né, o nosso professor de escatologia, que infelizmente nós perdemos ele o mês passado, né, sinto falta do meu amigo até hoje, né, que o senhor possa guardá-lo. O Luiz, ele utilizava uma nomenclatura muito interessante sobre a questão
sobre a Parashá Bechotai, que está associada às duas casas, né? A Parashá Bechotai, em Levítico 26, ela fala do quê? Da lei de inclusão e a lei de exclusão, né? Quando o povo cumpria a lei do costume do Deus da terra, né? Eles eram bem-aventurados, 10 deles perseguiam 1000, né? E eles prevaleciam sobre os seus inimigos, mas quando eles não guardavam os mandamentos do Eterno, eles seriam perseguidos pelos seus inimigos, né? E se eles continuassem no erro, eram castigados 7 vezes mais, né? Então, ou seja, e esse conceito dado ao povo de Israel não é um conceito que está restrito apenas à nação, mas é algo que se você trazer para o Éden, você vai observar que no Éden, quando Eva, né, consumiu o fruto ali, ela simbolizando um dos reinos, ela já pecou antes de Adão e já sofreu a maldição. E ela induziu Adão também a pecar, e ambos foram expulsos da terra. E nós vamos entender que a questão das duas casas, ela está situada em toda a Bíblia, né? E não tem como nós fugirmos desses aspectos. Então é muito importante nós entendermos esses conceitos, e ao entender esses conceitos, nós vamos observar que existe um ensinamento em cima disso, muito importante, entendeu? O ensinamento é muito importante e muitas vezes as pessoas elas não atentam para esses conceitos, amém? Glória a Deus. Eu quero entrar aqui eu quero começar com um texto da Brit Hadashah aqui muito interessante, que é muito comentado por algumas pessoas. Eu vou ler em português, mas algumas palavras aqui do grego eu vou estar trazendo algumas revelações para os irmãos. Os irmãos vão estar abrindo as suas Bíblias aí em Mateus capítulo 15. Nós vamos meditar do verso 21 ao 28, tá? Quando vocês estiverem abertos aí, eu vou começar a leitura aí. Queria que alguém me desse um ok quando eu pudesse começar a leitura. Todos abriram aí? Abriram? Ok. Ok? Beleza. Verso 21 aqui, tá? A minha tradução aqui é uma tradução parecida com a do Dr. David Stern, mas não é a do Dr. David Stern, ela é semelhante aqui. E partindo Yeshua dali, foi para as partes de Tisson e Tission, né? Ou melhor, Tissidon, né? Que é uma transliteração aqui de algumas cidades aí da Bíblia, né? Então ele partiu e partiu para esses dois locais aqui. E no verso 22, né, diz assim: eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo, ela saiu daquelas cercanias e clamou, dizendo: soberano, filho de Davi, tens misericórdia de mim, que minha filha está endemoniada. Então, ou seja, ela fala aqui na minha tradução, está miseravelmente endemoniada, né? Então, ou seja, vemos aqui uma mulher cananita que sai daquelas cercanias onde estava
Tisson e Tissidom ali, né? E ela clama, ela reconhece Yeshua como o filho de Davi, como um Messias, uma mulher estrangeira, e ela pede para curar a filha dela de possessões demoníacas. Né? Aqui nós temos a palavra grega aqui, daimon, né? No caso em grego aqui, e daimon significa força que impulsiona. É uma palavra que em grego ela pode ser conotada tanto para a força negativa quanto para a força positiva. Nesse contexto aqui, daimon está associada a demônios, né? Ou seja, faltava um tipo de sanidade para essa moça aqui, né? A filha dessa moça aqui. Mas aqui diz no verso 23 da seguinte forma: mas ele, que nos casos seria Yeshua, não lhe respondeu palavra, e os seus talmidim, que são discípulos, chegando ao pé dele, né? Chegando ao pé dele, os seus talmidim, discípulos chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós, né? Ou seja, pede para despedir a mulher, porque ela estava gritando, clamando ali para que ele resgatasse, né? Daqui a pouco vocês vão entender por que eu escolhi esse texto aqui para falar das duas casas. Acho que é algo muito interessante. Verso 24. E ele respondendo, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vou ler até o 28, mas por enquanto eu vou dar um pausa aqui no 24. Aqui, geralmente as pessoas lêem esse texto aqui, as pessoas que não conhecem a questão das duas casas, ela vai olhar esse texto aqui e ela não vai entender muita coisa, não. Ela vai achar que não tem nada de interessante aqui, é algo... Só que, por exemplo, quando ele fala, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, aqui tem algo muito interessante, que está associado ao que nós vamos estudar ali, referente a Beit Yehudá e a Beit Israel, né? Então tem algo muito interessante aqui. A palavra grega aqui para ovelha é probatos, né? Que significa ovelha. E a palavra casa aqui, em grego, é oikos. Né? Oikos pode ser família, pode ser casa, e também oikos pode ser propriedade, em grego. Então, é algo muito interessante. Então ele quis dizer aqui que ele veio para as ovelhas perdidas, né? Da propriedade de Israel, ou da família de Israel, ou da casa de Israel, poderia ser a tradução aqui da palavra oikos, que seria uma equivalente da palavra beit, né? Ou seja, ele veio para essas ovelhas perdidas. Então, por exemplo, quando a gente aborda alguns textos do Taná, eu vou dar exemplo de Jeremias 50:17, nós vemos a palavra hebraica ali, ovelhas, né? Ovelhas dispersas. Você observa Ezequiel, você vê falando de ovelhas dispersas. Então, ou seja, quando Yeshua falou isso aqui, ele não falou algo aleatoriamente. Eu vim para as ovelhas perdidas, não falou algo que ele não falou algo que já não era ensinado, mas ele quis chamar a atenção das pessoas para um cumprimento profético que estaria acontecendo já na ação que ele teve com essa mulher aqui, né? Então isso é algo muito importante, por quê? Nós observamos a questão histórica de Joséfos, e Joséfos diz que as tribos não tinham voltado, e nós vemos aqui, através da expressão da fala de Yeshua, nós observamos também que ele está citando aqui não as 12 tribos, mas está citando as 10 tribos. Então ele está dizendo que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Então é muito importante as pessoas entenderem isso. Por quê? Tem alguns aspectos que nós não vamos estudar hoje, vamos estudar a semana que vem, que vocês vão entender, vai ser em relação ao Sefer Kiritut, que seria a carta de divórcio,
que o próprio Deus deu às 10 tribos, né? E vamos entender dentro da Torá que se o marido ele se divorciar da sua esposa, ele não poderia se casar com ela novamente. Então é simplesmente uma pitadinha que a gente vai estudar os textos mais detalhados na semana que vem. E nós vamos entender todo esse aspecto aqui que nós estamos aqui abordando. Então, ou seja, ele diz que ele, para os seus discípulos, que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Verso 25. Então chegou ela e adorou, né? A palavra adorar aqui em grego é proskinel. Proskinel que seria adorar no sentido de você se prostrar e prestar homenagem à pessoa. É uma equivalente da palavra hebraica avad, né, que pode ser servir ou adorar. Então aqui poderia ser traduzido como serviu, né, e também pode ser servido como adorar. E ela adorou dizendo, soberano, soberano, né, socorre-me. Ela pediu socorro para ele. Soberano, socorre-me. Ela pediu aqui socorro para ele. Verso 26. Ele, porém, respondendo, disse, não é bem pegar no pão dos filhos, né, e deitá-lo aos cachorrinhos, assim dizendo, né? Então, ou seja, ele responde aqui de uma forma bem forte com ela, né? Dá aos cachorrinhos. E a mulher aqui responde no verso 27. E ela disse, sim, soberano. Ela concordou com o que ele disse. Não é lícito tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela falou, sim, soberano, mas também os cachorrinhos comem das migalhas dos seus proprietários, né? Ou então dos seus senhores aí, né? O que ela quis passar aqui? O que Yeshua quis passar aqui, não só para os discípulos, mas também para a mulher aqui, né? Ou seja, perante a questão de repúdio, que nós vamos estudar em detalhes na próxima semana, que vai ser algo muito interessante, as nações de fora, não só as nações de fora como as 10 tribos, elas não tinham direito a comer do pão, né? Não tinham direito. E por via das dúvidas, essa mulher cananita, ela sabia disso. E ela demonstrou aqui ser bem letrada das escrituras, porque ela respondeu aqui com grande sabedoria. E no verso 28 está escrito assim, então respondeu Yeshua e disse-lhe, ó mulher, grande é tua emuná, que é tua fé. Grande é tua emuná. Quando ele fala grande é tua emuná aqui, ele vai passar um conceito aqui, que nós vamos entender que é um cumprimento profético para as duas casas. Grande é tua emuná. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Está na minha tradução aqui. Ficou sã. Por que ele falou grande é tua fé? Quando ele respondeu para ela, e ela respondeu daquela forma, ele entendeu que ela, dentro da palavra, ela entendia que ali ele faria parte de um cumprimento profético, de unificação do reino, que nós vamos estar estudando logo mais aqui agora, e também faria jus, né, da provisão do próprio Deus, né,
de unificação do seu povo e chamado do seu povo. Por quê? Quando nós estudamos a questão das 10 tribos, nós vemos que elas se miscigenaram entre as nações. Lembrando aqui que tem um grupo aí fora que prega aí sobre a teoria dos efraimitas, lembrando que eu não creio nisso. Tá? Depois nas perguntas aí, nós vamos poder estar especificando sobre isso. Eu creio nas 2 casas, mas não creio na teoria dos efraimitas. Tá? Tem algumas pessoas aí na internet que ensinam que todos aqueles que recebem Yeshua das nações são descendentes das 10 tribos. Tá? Não é isso que eu creio. Eu penso diferente. É claro que existe uma possibilidade de nós termos um sangue judeu, porque nós moramos aqui no Brasil, e nós fomos colonizados por portugueses que faziam parte dos cristãos novos. Nós podemos ter uma porcentagem, mas não é isso que eu estou ensinando aqui. Eu estou ensinando aqui algo muito interessante, o que eu quero passar. Pelo conhecimento da palavra que essa mulher tinha, ela poderia ser uma descendente das 10 tribos. E ela sabia que a única forma de aproximação dela a Deus seria através do filho, porque se ela sabia, né, que o próprio Deus repudiou as 10 tribos, né, nós vamos estudar isso em detalhes na próxima semana, que está em Jeremias 3:8, vamos detalhar esses conceitos aqui e vamos deixar em concordância com Oséias também, vamos estudar bastante sobre Oséias também, que vai abordar esses conceitos, que vai começar a chocar e vocês vão entender bem melhor. Então, por exemplo, aqui, a questão da cura da mulher aqui é muito interessante, porque ela não foi curada apenas por crer em Yeshua, mas ela foi curada por ela confirmar em lealdade e em fidelidade o que está escrito nas Escrituras, porque as Escrituras dizem que aquele que cresce no verbo encarnado, né, quando nós vemos os profetas, vemos alguns detalhes aqui, aquele que cresce no verbo encarnado, né, que ele seria a provisão para salvação e cura de todos, esses iriam alcançar a graça dele. Tá? Então isso é algo muito importante que nós temos que atentar. Né? Então isso é algo muito importante e que nós temos que pegar e atentar. Eu vou passar aqui para a Bíblia, no caso hebraico, eu pedi para o Brandel colocar na tela aí, o texto massorético de Jeremias, né, e Irmiarro. Eu abri aqui a minha Tanar aqui no capítulo 31, Irmiarro, Jeremias, capítulo 31, verso 31. Todos aí abriram? Tá. Eu estou perguntando porque eu estou lendo a Bíblia aqui, não estou vendo a tela, tá? Eu tô ensinando pelo celular, eu não estou no computador. Muito bom. Roberto, enquanto o pessoal está abrindo, você quer passar alguma coisa da parte histórica? Bom, tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Então, falando sobre as questões nas quais você já falou, né, muito bem pautado sobre essa questão aí da teologia das 2 casas de Israel, o que eu vou acrescentar? Você ainda vai entrar na questão da divisão do reino, né, depois do reinado de Salomão. Então, você até mencionou sobre essa questão aí da mulher cananeia, me lembrou até da mulher samaritana, né? Muito bom. Provavelmente muito eles são descendentes também das 10 tribos perdidas, até porque Samaria era a capital de Israel, né? Da casa de Israel. Exatamente. E ela conhecia a Torá. Tanto que os samaritanos, eles conhecem a Torá, mas eles não conhecem os Ketuvim, né? Que seriam os profetas menores. E eles falam porque o resto foi desenvolvido no Babilônico, né? E aí, até hoje tem essa briga, né, entre eles, dizendo, não, nós somos verdadeiros israelitas, né, porque eles não estavam no cativeiro babilônico, a casa de Judá, mas aí você vai acrescentar isso lá na frente. Isso, muito bom, Roberta, essa sua ajuda, porque você falou algo muito interessante, inclusive quando Yeshua fala que a salvação vem dos judeus,
né? Existe um estudo muito interessante da Faculdade Hebraica, passado pelo Dr. Eliakim. Ele passa algo muito interessante sobre isso, e ele fala sobre a questão, né, que os samaritanos eles só criam na Torá, né? E quando fala que a salvação vem dos judeus, eles lembrariam de Gênesis 49, que fala que o cedro não sairia de Judá, né? Então, quando ele fala que a salvação vem dos judeus, a mulher era para a mulher lembrar da Torá ali, e ela identificou ele como Messias. Então, isso é algo muito importante que você falou na questão histórica, né? Muito interessante. Roberta, você que tem um conhecimento muito amplo do Talmud, já ouviu o comentário sobre a discussão sobre no caso, o Rabino Akiva e o Rabino Eliezer sobre as duas tribos? Eles têm uma discussão muito interessante no Talmud. Você tem esse conhecimento? Não, o conhecimento que eu tenho, na verdade, são comentários rabínicos. Já vi rabinos se questionando se a maioria dos cristãos descendente dessas 10 tribos perdidas, né? Ele questionou isso devido ao amor que muitos cristãos sentem por Israel, né? E ele, no caso, porque essa questão que eu vou entrar, ela vai entrar em uma outra questão, mas ela tem uma relação com as duas casas de Israel. E, por exemplo, eles vão mencionar, porque uma das principais funções do Messias é realmente reunir as 10 tribos perdidas, né? Aí a gente se está fazendo isso ou não. Aparentemente está. Mas quem são essas 10 tribos perdidas? Eles perderam a identidade, né? Porque mais de 2.800 anos, por aí, não é? Desde o Exatamente. Isso, desde o cativeiro, porque durante lá esse período lá de 1930 a 722 a.C., né, que é o período do governo lá, que eles tiveram 20 reis, Israel, né? E aí você mencionou muito perfeitamente a questão da idolatria, né, que se propagou fortemente no reino do norte, né, que é o reino de Israel. E a gente vê que o Eterno levantou grandes profetas, como você mencionou, para proclamar a Torá, a mensagem de arrependimento. Contudo, o povo ele não se arrependeu, né? Aí, entrando até no livro de Reis, né, 2 Reis 17, vai abordar muito sobre essa questão. Então, entra nessa questão que, lá por volta de 725, né, antes de Cristo, o rei, né, que você mencionou aí, né, é um nome bem complicado. Salmanazar. Exatamente. Salmanazar. Salmanazar V, ele é o reino de Israel, né, e lá por volta de 722 de Cristo, Israel ali, né, o rei Sargão, como você mencionou perfeitamente, aí, Sargão II, né, ele conquistou, e aí ele simplesmente levou o povo de Israel para o cativeiro assírio. Desde então, eles não voltaram mais. E você até mencionou que você vai citar o livro de Oséias, né? O livro de Oséias é bem interessante para poder entender esse contexto, porque fala muito da questão da Israel. Exatamente, o livro de Oséias, Roberta, nós vamos estar citando ele em detalhes na semana que vem, principalmente vamos focar bastante no capítulo 1, né? Eu vou abordar ele em hebraico e em português, para a gente pegar algumas revelações que tem ali. É algo muito interessante, porque o livro de Oséias, como Oséias ele profetizou no norte, então ele aborda bastante essas questões que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Então nós vamos passar aqui muito interessante, né? E eu foquei muito nessa introdução, mas na questão para as pessoas entender a necessidade de Yeshua ter vindo, né? E para as pessoas entender também que a qual nós vamos abordar aqui na questão da nova aliança, que é algo muito importante que às vezes as pessoas não entendem, né? Que era necessário fazer uma nova aliança. Por que está escrito com a casa de Israel e a casa de Judá, e não com as nações, né? Muitas vezes as pessoas não entendem por que a Bíblia não falou, já que Deus amou todos, por que ele não falou que vai fazer uma aliança com as nações, mas sim com a casa de Judá, a casa de Israel, a casa de Judá? Então, se as pessoas não entenderem porquê desse conceito, as pessoas não vão entender o porquê do enxerto. Se as pessoas não entenderem todo o panorama bíblico, elas não vão entender o porquê de muitas situações que a Bíblia ensina, né? Quando fala da rebelde, quando fala sobre maior o filho da solteira do que da casada, ou seja, houve... O Estado de Israel atual, que é a casa de Judá.
Bem interessante. Exatamente, Roberta. Muito interessante o que você fala, por quê? Porque houve um divórcio. Isso. Né? E eu não sei se você entende dessa forma, mas você vê que o próprio judaísmo messiânico tem dificuldade de assumir isso. Sim, houve um divórcio, sim. E houve adultério por parte da casa de Israel, na qual lá o livro de Oséias você vai citar, né, vai abordar a questão. E como você falou no estudo aqui, dizendo que depois que se divorcia, você não tem como voltar para o marido, né? Exceto se o marido morrer, para que seja liberado em casa. As pessoas vão começar a entender o que Yeshua fez. Exatamente. Inclusive no caso, o apóstolo Paulo Rabino Shaul, ele passa esse detalhe teológico no Novo Testamento. Nós vamos estar abordando também nesses ensinos. Não vai dar tempo de fazer tudo hoje, mas nós vamos estar abordando também esse ensino. E as pessoas muitas vezes leem o apóstolo Paulo, né, a carta aos Romanos, ou então a carta aos Efésios, e eles não entendem, né? Exatamente. E vamos abordar também a epístola de Pedro, né, que quando ele começa a carta aos da diásporos em grego, aos dispersos, que estão além do rio Eufrates. E quem é esses dispersos que estão além do rio Eufrates? É importante as pessoas entenderem que o atual Estado de Israel, ele não é todo Israel. É verdade. Israel, onde você tem duas tribos, né, que é Benjamim e Judá, que formam a casa de Israel, e os levitas, que não eram computados como tribos. E aí você tem a casa de Israel. A maior parte dos levitas estão lá no reino do... Então aí as 10 tribos perdidas. Até o primeiro século, como você citou, Flávio Josefo, eles sabiam onde estavam as 10 tribos perdidas, estavam lá do outro lado. Depois da dispersão, realmente... E hoje a gente pode avaliar que todo israelita é judeu, mas todo israelita, todo judeu é israelita, mas todo israelita é judeu? Claro que não. Tem as outras tribos também. As pessoas às vezes não se perdem nessa parte das 10 tribos perdidas. Você citou muito bem Romanos, quando você mencionar sobre a questão de Romanos 11, até quando ele menciona quando a plenitude entrar nos gentios, é uma profecia voltada para a casa de Israel, por isso que todo Israel será salvo. Como assim todo? Então, está incluindo ali as 10 tribos. Faz muito sentido, é uma coisa maravilhosa esse estudo. Exatamente. E tem alguns aspectos que você citou, é muito interessante. Você que é boa de geografia, que eu percebi já, onde fica além do Rio Eufrates? Além do Rio Eufrates, geograficamente, seria aquela região da Ásia Menor. Isso. Né? E quando você observa o Novo Testamento, para onde que Paulo vai aos gentios ali? Ele vai naquela região da Ásia Menor, né? Exatamente. Tessalônica, Colossenses, né? Onde estavam as 10 tribos. Tem trechos dentro das próprias escrituras de Paulo que ele indica aquelas pessoas que estão como a casa de Israel. Tem trechos que dá para perceber isso. Não sei se vocês já pegaram, mas dá para perceber que ele estava lidando, na verdade, com membros das 10 tribos perdidas de Israel. Exatamente. Eles conheciam exatamente a Torá. Exatamente. Inclusive a carta de Pedro, que nós vamos estudar até o final desses estudos aí sobre o panorama bíblico das duas casas, você vai observar que quando Pedro fala ele utiliza o intertexto de Êxodo 19, verso 6, sobre o Manlehet Kohanim, né? Ele está se referindo àqueles que eram povo, deixaram de ser povo e iriam voltar a ser povo, né? E no meio desses aí, veio também os estrangeiros, aqueles que não faziam parte, no caso das tribos, né? Então, foi através desses ramos quebrados que veio o enxerto. Eu estou preparando aqui o estudo já para a semana que vem, porque o contexto de Romanos 11 é fantástico. Inclusive, quando a gente for ministrar sobre Romanos 11, não tem como a gente fugir de Jeremias 11, né? Porque Romanos 11 é uma midrash de Jeremias 11. Então é muito importante as pessoas entenderem isso. E eu preferi aqui, Roberta, começar aqui essa palestra com a questão de Jeremias capítulo 31, porque para as pessoas entenderem que é nova aliança. Né? E aqui no verso 31, aqui, começa em hebraico.
Hine e Amin, né? Eis que dias, Baim, vem, né? Nenhum Adonai. Eu vou até parar aqui na metade do versículo, né? Porque tem muitas revelações aqui. Essa partícula Hine aqui, em hebraico, é muito interessante, porque essa partícula Hine, ex, né? Que em português está eis, né? É uma partícula de espanto. Então é como se o profeta, ao escrever esse texto aqui, ele tivesse tomado um susto, né? Por que ele colocou essa partícula Hine? Eis que vem dias. Por quê? Olha só, vamos tentar entrar na cosmovisão de Jeremias. Jeremias estava ministrando no Reino do Sul, onde estava prestes a vir o exílio babilônico, e ele aproximadamente já fazia aí quase 200 anos que o Reino do Norte já estava entre as nações dispersas, e Deus mostra para ele aqui, Hine, Yamin, Baim, Neum, né? Eis que dias vêm, né? Aqui temos a palavra aqui, Neum, né? A palavra Neum aqui que significa declarar, uma declaração de êxtase. A palavra, o substantivo Neum aqui, ele vem do verbo Naam, vem do verbo declarar em hebraico, que seria um declarar em êxtase, né? Como se Deus estivesse em êxtase, né? Adonai declarou isso em êxtase, querendo passar uma profecia futura, né? Então, ou seja, eis que dias vem, declarou Adonai, que é o tetragrama aqui, né? Vekarati, a palavra vekarati aqui é muito interessante, o verbo kará, que significa estar ao lado, é a mesma raiz da palavra querub. Vekarati, né? Que Deus fala assim, que estarei eu ao lado. Et, temos a partícula et, da Beit Yehudá, da Beit Israel, né? Ou seja, ele fala que esse que vem dia que ele estaria ao lado da Beit Israel, da casa de Israel, que seria o reino do norte, e também ele estaria ao lado da Beit Yehudá. Aí temos aqui a palavra Brit Hadashah, em uma nova aliança, ou melhor, em uma aliança restaurada, né? Porque a palavra Hadash aqui em hebraico significa algo restaurado, ou seja, então aqui em hebraico está bem expresso que não seria uma outra aliança no sentido de uma aliança nova, mas seria a mesma aliança restaurada, né? Então, ou seja, ele fala que dias viriam que Deus estaria ao lado da casa de Israel, né, que seria o reino do norte, e da casa de Judá. E o que espantou Jeremias aqui, que ele fez Riné, né, que ele ficou espantado com essa profecia aqui, que isso iria acontecer? É como se ele quisesse questionar Deus, mas como que você iria casar novamente se você repudiou as 10 tribos? E perante a Torá você não poderia casar com a mesma esposa, né? Então isso é algo que deixou o próprio Deus, deixou o próprio profeta aqui, né, encabulado com a situação. Verso 32. Locabrit, não conforme aliança. Asher, a qual Karate esteve ao lado et avotan, de vossos pais. Ou seja, ele fala, não seria a aliança que esteve ao lado de vossos pais, né? Baion, no dia, Baion no dia, Rihezek, em que foi fortalecido, Baiadan, em mãos, Lehotzian, né? Que fosse fortalecido quando saiu, né? Quando saiu. Mieretz, da terra, do Mitzrayim, do Egito, ou seja, não seria a mesma aliança, né, que Deus deu aos vossos pais ao sair do Egito, né? Asher, a qual fez
Asher Remá, a qual fez Riperu, invalidar eles, Beriti, a minha aliança, a qual fez invalidar eles a minha aliança, ou seja, eles fizeram a aliança ser invalidada, né? Ve'anohi, e eu, Baalot, e eu despojei, né? Eles, aqui está a palavra Anohi, Baalot, Ban, né? Ou seja, eu despojei eles, nenhum Adonai, né? Declarou Adonai. Então, ou seja, ele promete uma nova aliança, mas seria uma aliança diferente, né? Verso 33. Kizot, porque esta, Brit, esta é a aliança, Asher, que essa aliança que Ahihot, essa aliança que farei, né? Particular aqui, essa aliança que farei com a Beit Israel, com a casa de Israel, que seria o reino do norte, Aharei, após Hayamim, após aqueles dias, Hahem, e no caso a eles, temos aqui novamente o substantivo nenhum, nenhum Adonai, Deus declarando em êxtase aqui, nenhum Adonai, Natati, né, dei, né, Natati, et Torati, dei minha Torá entre eles, Bekirban, dei a minha Torá, Natati et Torati, dei minha Torá em meio deles, né, dei a minha Torá em meio deles, Veal, e sobre Leban, e sobre o vosso coração, a Retuviná, escreverei, Verrie, e serei, Lahem, para eles, Le Lohim, para Deus, serei para ele Deus, né? Verramá, e fará, e será eles, Li, para mim, Laam, meu povo. Aqui algo muito interessante, né, que às vezes em português a gente não tem muitos detalhes aqui. Eu li aqui, eu fiz uma tradução simples, uma tradução livre aqui, e rápida, né? Aqui tem algo muito interessante, ou seja, que essa nova aliança que Deus faria, né, seria com essa Torá dada no Sinai, escrita no coração e no entendimento das pessoas. E o que ajuda a entender que ela é muito mais ampla, que vai além das duas casas, é que fala que as pessoas que tivessem essa lei no coração ele seria Deus no caso dessa pessoa, né? E ele também, e essa pessoa seria povo dele, né? Então, ou seja, ao mesmo tempo que ele dá a aliança para as duas casas, ele expande essa aliança para aqueles que quisessem adentrar a essa aliança, né? Então isso é algo muito importante. E quantas pessoas lê esse texto aqui e não atenta que aqui está se situando das duas casas? Às vezes a pessoa não entende que aqui a Beit Israel e a Beit Yehudá está falando das duas casas, né? Porque dentro da questão do panorama bíblico, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que entender
né, a questão filológica depois da divisão do reino e antes da divisão do reino. Isso é algo muito importante. E vamos abordar também na próxima semana quando que esse reino foi unido, né, que as pessoas às vezes não entendem quando que o reino foi unido, quando que houve a unificação desse reino, como que aconteceu com esse reino depois que Josué faleceu, que houve uma certa dispersão já naquela época, mas o rei Davi, ele fez a unificação desse reino. Depois esse reino ele foi disperso por Roboão, que seria o filho de Salomão. Então isso é algo muito importante. Então, por exemplo, aqui eu dei uma pequena introdução, né, com a ajuda aí da nossa, né, a nossa mestre aí, a Roberta, deu uma ajuda bastante, ela vai contribuir mais. Mas eu já queria dar uma pausa aqui, que a gente vai continuar na próxima semana, né? Eu não sei se 3 dias vai dar tudo, Brandel, que é muita coisa para falar aqui ainda, mas a gente pode, se não for para 3 semanas, a gente pode expandir para 4 semanas. Mas vai ser um estudo muito bom aí, né? E muito enriquecedor para o entendimento dos irmãos, tá? Então, ou seja, eu queria deixar em aberto aqui para vocês aqui. Eu mostrei a questão histórica, tive a ajuda da irmã, no caso, nossa irmã, no caso a Roberta. Mostrei ali dentro da questão da mulher cananeia, né, e Yeshua falando sobre as 10 tribos, para quem que ele veio. E abordei aqui também, em Jeremias 31, sobre a nova aliança. E quando nós abordamos aqui o contexto de Jeremias 31, nós lemos do verso 1 em diante, que eu não cheguei a ler. Estou fazendo um resumo aqui, né, para a gente conseguir passar todos os estudos. Nós vemos aqui que Deus faz promessa para, no caso, as 2 casas. Ele começa a fazer uma declaração de amor aqui através da boca de Jeremias. Eu te repudiei, mas você vai retornar. Eu espero, né, eu estou aqui parafraseando, eu espero com ansiedade o seu retorno, né? Todos vão congregar até a mim, voltarão para Sião, né? Esperam ansiosamente a sua volta. Então, existe aqui a promessa de um recasamento, né? E no final desses estudos aqui de panorama bíblico, nós vamos entender que sem Yeshua seria impossível entender essas questão dessas profecias aqui, né? Então, eu vou deixar em aberto aí, se a Roberta quer falar mais alguma coisa, e depois abrir para as perguntas aí, tá? Fica à vontade aí, Brandel. Amém. Ô, Roberta, você quer então fazer alguma contribuição? Não, eu acho que o pastor Gaston, ele foi excelente nesse estudo e não tem muito o que acrescentar, porque ele vai dar continuidade nisso, que é um assunto muito extenso, realmente, a questão da teologia. Ele abordou muito bem a questão da nova aliança, a aliança renovada, e realmente ele vai com essa questão da aliança eterna, né, que o Eterno ele fez com o povo de Israel. Ela resulta, né, quanto à eleição, né, a eleição de quem? De Israel. Eles são amados, no caso dos israelitas, né, por causa dos patriarcas, porque os presentes gratuitos, né, de Elohim são chamados de Israel, eles são chamados irrevogáveis. Eu só vou acrescentar aqui uma questão rápida, por exemplo, quando ele menciona que os livros, né, eles abordam sobre a questão das 2 casas de Israel. O livro de Tiago é ele até começa falando, né, que a carta dele está sendo direcionada às 12 tribos que andam dispersas. Muito bom, muito bom. Só isso aí. O estudo foi perfeito, maravilhoso. Glória a Deus, Roberto. Obrigado pela ajuda. Glória a Deus. Espero que os irmãos tenham entendido aí. Agora a parte das perguntas. Eu estou fazendo devagarzinho, Brandel, porque é muito extenso. E é bom nós fazermos em pautas, em pequenas ministrações, para que as pessoas entendam o final, porque o final vai acabar na escatologia. Nossa, sensacional. Eu acho que a expectativa que ficou aí é pelo próximo, porque ele gostou, quero mais aí. Foi muito bom, muito conteúdo. Uma dúvida, foi quando que elas se dividiram de fato e como que foi essa divisão? Qual tribo foi para
para qual lugar? Só tem essa informação? Então, como eu passei na introdução, né? A divisão ela aconteceu aproximadamente em 1015 a 977 a.C., ou seja, houve uma diáspora de 1015 a 977, né, que houve a divisão, e a história da divisão está expressa em 1 Reis capítulo 11, né, e tem maiores detalhes em 1 Reis capítulo 12, você vai observar ali houve a divisão dos dois reinos, porque como Roboão queria colocar um encargo sobre as tribos ali, então, ou seja, as 10 tribos foram ao norte, cuja capital é Samaria, e só ficou ao sul a tribo de Judá e de Benjamim, né? E só de você entender isso, Brandel, quando a gente entrar em Romanos 11, quando Paulo fala assim, lá em Romanos 11, Deus não rejeitou o seu povo a quem mediante escolheu, eu sou descendente da tribo de Benjamim, ali ele está querendo passar para a igreja de Roma que ele não fazia parte dos repudiados, tá? Então isso é algo muito importante, que às vezes a pessoa lê o texto, ela não atenta a essas questões, que são questões básicas que, se a pessoa não lê o Taná, ela não vai entender as cartas paulinas. Então isso é muito importante. Consegui responder para você? Nossa, muito bom. Muito eu posso obrigado. acrescentar? Fica à vontade, filha. Fica à vontade. Deixa eu te usar. Vou acrescentar sobre essa questão que o pastor Keston ele falou, né? Com a morte lá de Davi, né? Como ele falou, quem assumiu o trono, né? Foi o filho dele, né? Que foi Salomão. E ele governando, né? Entre 970 e 930, né? Antes de Cristo. E Salomão, ele abandonou a Torá, e ele caiu, como o pastor mesmo mencionou no vídeo, em desobediência, envolvendo-se em inúmeros pecados, né, como ele mencionou, pecados sexuais, tomando para si mulheres pagãs, e para piorar a situação, ele praticou até idolatria, né, e ele serviu a outros deuses, né, tudo isso, para entender melhor essa história, é importante as pessoas, elas lerem 1 Reis 11, vai mencionar sobre essa questão. Então, proferiu o juízo, né, ele promoveu a divisão do reino, que outrora era unificado. Isso está tudo em 1 Reis, no capítulo 11, você pode ler o verso 23 ao 43, do 12, do 1 ao 33, vão mencionar sobre isso. Então, Israel ele foi dividido em 2 reinos, né, como ele mencionou, o reino do sul, que era chamado do reino de Judá, né, e o reino do norte, né, que é onde tem as demais 10 tribos, que hoje elas estão perdidas, né, e o Reino do Norte, ele teve 20 reis, assim, do Sul também, né? Quando eu começo a contar sobre essa questão, né, desse período, a casa de Israel foi levada muito antes do cativeiro assírio, né? E depois você tem Israel, no caso, a casa está sendo levada lá para o cativeiro babilônico, né? Como eu mencionei bem posteriormente, eles foram levados lá por, tipo assim, também tiveram 20 reis, né? E após lá a entrada do cativeiro babilônico, o que engloba o período praticamente de 304 anos, né, que foi de 90 a 586, né, então desses 20 reis, 8 fiéis, enquanto 12 deles praticaram atos abomináveis. Então, por essa razão, por essa desobediência à Torá, o Eterno levou para o cativeiro babilônico. E o cativeiro babilônico tem uma intenção, né, de trazer o povo de Israel da casa de Judá, no caso, para o arrependimento. Todavia, né, como eles se arrependeram, né, ficaram lá por volta de 70 anos no cativeiro babilônico. Aí, dali, a transição, que você vai entrar lá no século, ou seja, a casa de Judá, vamos assim dizer, a gente ficou lá 70 anos nesse exílio, depois ele retornou, né, vamos lá, novamente a Jerusalém, né, aí você tem livros, o livro de Esdras, né? Esdras, ele vai mencionar sobre essa questão. Neemias também vai falar sobre essa questão. Então, se alguém tiver dúvida, pode estar verificando esses livros, né? Porque eles vão estar abordando sobre essa questão. E, como eu mencionei, no primeiro século, você tem lugar do cenário do primeiro século. E é importante lembrar que, pelos judeus, as 10 tribos perdidas eram chamadas, inclusive, de gentios por eles. Justamente por ele ter se misturado. Muito bom.
Muito bom, viu, Roberto? Ela falou só isso, ela deu uma aula aí, muito bom. Inclusive o termo gentios, em grego, chama étnicos, né? Ou seja, essa palavra grega, étnica, significa, está relacionada a um conceito moral, né? Vem da palavra ethos, que significa agir interior, né? Está associado a um agir interior de uma pessoa. Então, ou seja, para acrescentar o que a Roberta falou aqui, que é muito interessante, era necessário restaurar essas 10 tribos dentro do seu agir interior, né? Ou seja, transformando o seu conceito moral. E isso vai estar associado pelo começo da palestra que nós ministramos aqui, falamos sobre a mulher cananeia, no caso cananeia. Por que Yeshua observou a fé dela? Porque viu que o conceito moral dela estava voltado para ele. E isso trouxe a cura para ela. Então, por exemplo, aborda todo o entendimento, né? Por exemplo, você observa em grego a palavra metanoia, que significa arrependimento, mudança de pensamento. Então, está associado a você deixar de ser um étnico e se tornar parte da família de Deus, né? Ou seja, o termo grego oikos, né, que significa família, no sentido de você ser propriedade divina do próprio Deus, está associado a você restaurar um conceito moral, né? Por isso que eu costumo falar que a salvação, ela não está nem em judaísmo nem em cristianismo, mas está associado a retornar ao conceito teocrático do Éden. É claro que Deus usou o povo judeu, né? Nós temos que aprender muito com eles em questão de interpretação no caso da Bíblia. Yeshua vai voltar como judeu, isso é muito importante a pessoa entender. Só que Yeshua, ele trouxe um conceito teocrático. Esse conceito teocrático foi para resgatar não só as 10 tribos, mas junto às 10 tribos, as nações. Então isso é muito importante que a Roberta falou aí. Shalom a todos. Olha o Renan aí, ó. Boa noite, pastor Kerston. Boa noite, meu irmão. Shalom. Shalom. Primeiramente, agradecer aí ao Brendel por promover mais um estudo aí que tem nos abençoado. Agradecer ao pastor Kerston também, que tem nos auxiliado aí com excelentes explicações. E também a Roberta, que tem contribuído bastante aí durante o estudo. Pastor Kerston, a minha dúvida está associada ao capítulo 31 de Jeremias, ao qual você abordou. Achei bem interessante quando você comenta sobre a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Qual que é a minha dúvida? Quando no versículo 33 está escrito assim, porque esta é a aliança que farei com a Beit Israel, né, casa de Israel, esta casa de Israel mencionada no 33, ela faz menção ao reino unificado já, ou é somente a casa de Israel no sentido das 10 tribos mesmo? Ótima pergunta. Eu interpreto como reino unificado. Sabe por que eu interpreto como reino unificado? Porque Jeremias sabia que as profecias que tinha de unificação do reino, né? Então, ou seja, eu entendo já no verso 33 que já seria a unificação do reino. Porque você pode ver que começa, se você pegar desde o começo do capítulo, Deus faz declaração não só para Israel, mas faz declaração para Judá também, né? Porque ele sabia, como a Roberta explicou aqui com maestria, sabia que Judá seria dispersa também, né? E era necessário restaurar, no caso, a aliança. Mas o mais interessante que nós vamos estudar em detalhes na próxima semana, Jeremias 3:8, né? Deus, ele não tinha repudiado, no caso, o reino do sul, que é a casa de Judá, somente a casa de Israel. Por quê? Se ele tivesse repudiado o reino do sul, o Messias não poderia ter vindo, né? E por que o Messias tinha que ser da casa de Davi? Tem que ser da casa de Davi, porque se ele fosse pertencente às 10 tribos que foram perdidas, tá? Ele não poderia ser considerado da linhagem ali, por causa do repúdio que houve. E o mais interessante, Renan, é que esses conceitos que nós estamos passando para você aqui, é um conceito que não é muito bem visto pela comunidade judaica messiânica, no caso messiânica. Por quê?
porque eles têm uma outra visão nesse aspecto aí que nós podemos estar adentrando depois, no caso, no próximo assunto. Eles não gostam muito de abordar esse assunto, mas houve um repúdio parcial das tribos, né, e que seriam os ramos quebrados, para que nós possamos ser enxertados. Nós vamos aprender bastante isso em detalhes, estudando o capítulo 11, no caso de Romanos. Consegui responder sua pergunta? Maravilha. Só tirar mais uma dúvida. Você mencionou que você enxerga como o reino unificado. A minha dúvida seria, como identificar isso? Porque talvez na tradução em português não fique tão claro. Pelo menos para mim, não. Tá? Não fica tão claro que seja unificado. No original, nas palavras, existe alguma regra gramatical que possa nos direcionar para esse sentido do reino unificado? Olha, o que vai te ajudar a entender tudo, né, vai ser... Tem coisas, tem dúvidas suas que vai ser sessionada no final dessas palestras, porque a gente vai entrar em muitos aspectos aqui ainda. Certo. Mas mesmo em português, você vai observar, você vai conseguir fazer essa separação quando você lê o contexto. Entendeu? Quando você lê o contexto, isso vai te ajudar muito. Então, por exemplo, eu lembro quando você foi lá na congregação, você perguntou para mim, mas qual que seria o texto básico que você interpretou como teoria? Mas por que eu não vejo esse estudo como teoria? Eu vejo como algo que possa bater o martelo. Porque existem evidências filológicas em cima disso e a questão histórico-crítica que nos ajuda a abordar esse assunto. Entendeu? Sim. Então, ou seja, o que vai te ajudar muito é ler o contexto. Sim. Não. Na verdade, pastor Kerston, você me evidenciou muito bem isso pelo contexto histórico e pelo próprio contexto bíblico. Desde Efraim, a gente consegue pegar, desde quando Jacó trocou a mão e colocou a mão sobre a cabeça de Efraim, até o final Muito bom. Enxerga toda essa questão das duas casas. Isso daí eu estou convencido. Exatamente. Na verdade, pastor Kerston, é uma questão apologética. Porque se alguém me fizer essa pergunta, sim. Eu, particularmente, eu não sou um erudito e não tenho conhecimento profundo no hebraico. Então, eu gostaria de ter estudos para poder abordar essa questão com mais propriedade. Então, depois... Na questão... nesse texto aqui, no verso 33, na questão gramatical, não faz muita diferença do português. Ali cita a Beit Israel, né? Mas nós entendemos que a Beit Israel seria já a questão do reino unificado pelo contexto que está sendo abordado. Entendeu? Maravilha. Muito obrigado pela... Então isso é muito importante. Mas quando que tem a questão de apologética, Renan, existe vários outros textos aí. A Roberta citou alguns aí. E, por exemplo, faz uma releitura no livro de Oséias. O livro de Oséias é o livro que mais aborda isso. Inclusive, o livro de Oséias, ele é muito citado no capítulo 9 de Romanos, para fazer a analogia das tribos, né? Então isso é muito importante a pessoa entender. Geralmente, eu lembro que no ano retrasado, eu fiz uma palestra lá em Pernambuco com o Bispo Ciro sobre as duas casas, né? E teve muitas pessoas que teve dificuldade de entender por não ter o hábito de leitura da Bíblia. Porque se a pessoa não tiver o hábito de leitura, principalmente do Taná, ela vai ter dificuldade de entender o estudo. Sim. Pastor Kerston. Obrigado pelas considerações. Oi. Amém. Tem um detalhe aqui, não sei se ajuda, né? Na Bíblia Sefer tá escrito assim, aproximam-se os dias, né? No versículo 31. Já no versículo 33, o versículo 31 fala, aproximam-se os dias, um novo pacto com a casa de Israel e casa de Judá. Já no versículo 33 fala, este é o pacto que farei com a casa de Israel após aqueles dias, ou seja, após esses, eu entendo, né? Não sei se está correto, após esses dias do novo pacto com a casa de Israel e casa de Judá. Então isso aí já mostra... Ajuda bastante, inclusive a Sefer, ela trouxe algo muito interessante, porque a palavrinha após ali tá a palavra acharei, né? Então, essa palavra acharei significa
ela conota uma circunstância depois de um evento, entendeu? Então, por exemplo, eu falei para o Renan que a questão gramatical não tinha tanta influência, mas você vê que em português já dá para entender. Isso daí pode variar de tradução para tradução, então, né? Exatamente, mas a palavra acharei pode ser traduzido como após. Ela significa um evento, ela é uma palavra que ela conota algo após outro evento. Acharei. Isso aí. E aí eu já acho que, já entendo, né, que no próprio texto em português você já consegue ver o aspecto escatológico, vamos dizer assim. Isso, muito bom. Muito bom. Ô, Brandão, eu tô vendo muita gente aqui e o pessoal tá quieto, né? Tem muita gente para falar aí, né? Tem bastante gente aí. Acho que o Fernando estava querendo fazer um comentário e ele abriu o áudio, estava dando interferência aqui, eu acabei fechando o áudio dele. Pode ficar à vontade aí, Fernando. Fernando? Pessoal, então, dando sequência, alguém mais tem alguma dúvida, quer fazer algum questionamento, aproveitar a presença do pastor Castro aqui, vamos participar aí. Boa noite. Shalom, pastor Castro. Shalom. Pode fazer a pergunta, depois eu faço, meu irmão. O irmão Alisson, acho que quer falar alguma coisa aí. Pode fazer, depois eu faço. Pode fazer. Tá bom. Shalom, pastor Castro, tudo bem? Shalom a todos. Eu queria só até puxar um assunto aqui que me ocorreu esses tempos atrás. Nós estávamos discutindo, inclusive, sobre um estudo seu, pastor Castro, sobre a genealogia de Jesus, né? Uhum. Então, eu queria saber se do assunto das duas casas fica muito problemático nós pensarmos que a genealogia de Jesus veio de Shlomo, né, de Salomão. Porque isso também seria alguma coisa para invalidar a teoria de que a genealogia de Jesus vem de Salomão e viria assim, na verdade, da genealogia escrita de Lucas, que na verdade estaria vindo por Maria, não por José. Você acha que isso também é um argumento de apologética em relação a isso? Olha, eu tenho até um estudo escrito que vai explicar em detalhes isso para você. Porque se eu for explicar aqui para você em detalhes essa questão, é algo bem extenso e a gente quer explicar em detalhes. Mas, por exemplo, a questão de genealogia, existe sim, dentro da alta crítica, uma questão contraditória, mas como a própria Roberta passou lá no grupo. Na lista aí da próxima live. A próxima live. A própria Roberta passou lá no grupo. Se nós formos atentar à genealogia de Cristo, né, que é duvidosa, nós vamos ter a mesma problemática no Taná. Inclusive, os antimissionários eles usam muito a genealogia de Yeshua para falar para atestar que ele não é o Messias, mas você vai encontrar a mesma problemática no Taná também, entendeu? Então, assim, o que eu posso adiantar para você, que é algo muito interessante, que existe várias vertentes na questão da genealogia, o que eu posso dar uma adiantada para você é que existe uma boa apologética em cima disso. Inclusive, eu tenho um estudo lá que usa até o grego. Eu vou usar o grego nessa questão. Alguns abortam, se Maria ela é prima de Miriam, então ela é da tribo de Levi. Só que, na realidade, a palavra grega ali, o Alisson fez um estudo muito interessante sobre isso, que eu tenho guardado também. A palavra grega ali no caso, parente, ou a tradução melhor que seria compatriota, né? Ou seja, compatriota, não prima. Então já muda todo um aspecto. E a Roberta passou uma vertente muito interessante também, que eu gostei lá. Então, existem várias vertentes referentes a isso. Mas, sobre esse assunto, meu irmão, eu gostaria de fazer um tema só sobre isso, porque é algo muito, muito vasto para responder em poucos minutos. Tem que abordar os detalhes para você ter essa apologética.
Não, sim, com certeza. Né? Deus abençoe pela. Era só para saber mesmo uma palhinha de se a relação das casas também entraria em alguma coisa em relação à genealogia também, sem problemas. Uhum. Deus abençoe. Amém. Boa noite, tudo bem, pessoal? Shalom, Shalom, mestre Alisson. Então, referente ao que o rapaz estava falando aí sobre Jeremias 31, a partir do 31, vamos ler aqui, só queria dar a minha contribuição. Eis que vem dias, diz o Senhor, em qualquer versão, não, independente da versão, tá, irmão? Esqueci o nome do irmão que ele perguntou aí. É o Renan. Em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Você está vendo que aqui tá especificando cada uma, por causa do que o irmão Ketson está falando, em relação a essa separação que houve. E aí você vai continuar lendo o contexto e prestando atenção. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança e não obstante os haver despojado, diz o Senhor. Tudo que o irmão Kerterson está explicando aí. Agora, ele começa a falar de novo da aliança, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Já não divide mais, ele está encarando como se fosse tudo junto, que é o que o irmão Kerterson está falando, independente da versão. Muito bom, Alisson. Muito bom. Isso é interpretação básica. Isso é independente. Você vê que lá ele separa, agora ele une. Isso é independente da versão. É pessoal. Muito bom, Alisson. Muito bom. Quer falar aí? Pode falar. Bom, já que ainda ninguém se manifestou, só vou fazer um breve comentário. Quando aqui fala, porque, na verdade, a tradução que eu estou usando é a Nova Almeida atualizada, tá? Aqui está dizendo assim, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Essa é compreensível, né, que após daqueles dias, ou após aqueles dias, seria a casa de Israel. É bem interessante, porque aí dá para interpretar que seria o reino unificado. A minha dúvida, o pastor Kerst, enquanto ninguém se manifesta, você até comentou que os judeus messiânicos não interpretam dessa forma, né, a teologia das duas casas. Você pode comentar isso rapidamente, o motivo, quais são os contrapontos? Muito bom, muito bom. Ótima pergunta que você fez, por quê? Existem alguns judeus, como a gente vai, como no caso a Roberta disse, a Roberta passou para se fazer a leitura de Esdras e Neemias, né, que é muito importante, e você vai ver ali no capítulo 2 no capítulo 4 de Esdras, você vai ver Tatenaia, o governador além do rio, ele fazia parte dessas tribos perdidas, entendeu? E ele pede para Zorobabel para ajudar na construção do templo. E ali, Zorobabel não permite que eles fazem a construção do templo ali, entendeu? Ou seja, mas quando há a volta do exílio babilônico, que nós vamos estudar em detalhes no decorrer dos estudos aí, você vai observar que já existia ali uma miscigenação na terra. O que vai ajudar a entender esse conceito que alguns crê, está em 2 Reis, capítulo 17, que você vai ver que trazem estrangeiros ali para a terra de Israel, ali, no caso ali no reino de Judá, e esses estrangeiros começam a ter relações não só com as mulheres ali que ficaram, mas também com alguns, né, com alguns homens também que ficaram ali. E nisso veio uma maldição que os leões começam a atacar o povo. Aí eles mandam pegar no caso ali, um sacerdote ali, né, daquela região, né, e trazer ali para aquela terra. Então, ou seja, ficou um gato pingado ali na Samaria.
E quando houve a dispersão do Reino do Sul, esses que estavam na Samaria, miscigenados, subiram também para Judá, né? Para a terra de Judá ali. Então, ou seja, tem alguns, a maioria dos messiânicos creem que houve ali uma unificação parcial, né? Inclusive, no próximo estudo eu vou até trazer a questão histórica e mostrar dentro da Bíblia onde que eles creem que foi essa unificação parcial. Só que nós entendemos, perante os relatos históricos e perante a questão filológica da Bíblia, que foi uma unificação parcial. Por que parcial? Como a Roberta disse, você vê Flávio Joséfos abordando isso, você vê no Novo Testamento o próprio Jesus falando das ovelhas perdidas, e você vai ver as cartas paulinas, as cartas dos apóstolos abordando aos dispersos. Então não houve uma unificação. Eu sei que alguns pensam diferente, mas não houve essa unificação. E você vai ver, por exemplo, perdão a tosse, a discussão do Rabino Akiva. Você vai ver a discussão do Rabino Akiva e a discussão também do Rabino Eliezer, referente, no caso, a esse assunto. Professor Keston. Pode falar. Se o senhor me permite, eu quero até ler, para deixar a minha contribuição aqui. Pode ler, fica à vontade. Justamente esse texto do Talmud babilônico, Sanhedrin 110b, onde fala justamente o debate entre o Rabino Akiva e as opiniões, na verdade, né? Do Rabino Akiva e o Rabino Eliezer. Aí eu vou ler aqui para os irmãos, só para eles terem ideia da discussão. Na Mishnah está dito, isso palavras do Rabino Akiva: as 10 tribos não voltarão, porque está escrito, e os lançou em outra terra, como se vê nesse dia. Assim como o dia passa e não voltam, assim também eles foram e não voltarão. Então, essa é a opinião do Rabino Akiva. Aí o Rabino Eliezer, ele contrapõe: assim como o dia escurece e vira noite, mas a luz volta a brilhar no próximo dia, assim também as 10 tribos se foram e estão no escuro, mas a luz voltará a brilhar sobre estas. Então, novamente, essa citação está no Talmud babilônico, Sanhedrin 110b. E tem a citação do Flávio Joséfos, que o professor também citou. Eu gostaria de ler para os irmãos, para registrar, para aqueles que têm interesse. Então, um relato aqui do Flávio Joséfos, no primeiro século, né, sobre os judeus além do rio Eufrates. Ele diz assim, está no livro Antiguidades Judaicas, livro 11, capítulo 5. Portanto, apenas 2 tribos na Ásia e Europa estão sujeitas aos romanos, enquanto as 10 tribos estão além do rio Eufrates, até agora, e são uma imensa multidão e não dá para ser avaliada em números. Então ele narra aqui que as 10 tribos estão justamente além do rio Eufrates, mais uma vez ratificando aqui que até o primeiro século ele sabia onde as 10 tribos estavam localizadas. Muito bom, pastor Gerson, contribuiu bastante. E eu queria ratificar algo que você leu muito interessante, além do livro Antiguidades, ele também cita isso aí no livro História dos Hebreus, né? Que é muito interessante. Eu só não vou lembrar a página, eu tenho um livro aqui, mas eu não vou lembrar a página. E você viu que houve uma discussão entre o Rabino Akiva e o Rabino Eliezer, e você viu que Eliezer interpretou corretamente. Por quê? Ele falou que estava na escuridão, mas certamente voltariam. Por quê? Porque quando ele leu os profetas, que é uma coisa que nós vamos estudar na próxima semana, nós vamos observar que as tribos vão voltar, né? Através dos seus descendentes que vão ser unificados por esse cabeça. Então isso é algo muito interessante, que você leu e contribuiu bastante aí. Posso falar? Amém. Acrescentando sobre essa questão aí que vocês estavam falando, né? Um determinado rabino recentemente falou, não vou citar o nome dele aqui, né?
mas ele citou até Isaías 43, do verso 5 ao 6, por exemplo. Ele é um rabino que trabalha com os binianos no Brasil, né? Então, alguns da né? Então, essa questão, não tenha medo, pois estou com você. Do Oriente trarei seu filho, do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul não retenha. De longe trago os meus filhos, e dos confins das minhas filhas. Esse rabino chegou a dizer que o Estado de Israel, o atual Estado de Israel, estava retendo os descendentes, né, que ele chama aqui no caso os filhos do forçado, como o pessoal aqui da Inquisição, que não se trata das 10 tribos perdidas, né, que não é 10 tribos perdidas, no caso do pessoal da Inquisição, da tribo de Judá mesmo, que o Estado de Israel estava retendo essas pessoas de retornarem, de serem reconhecidas como descendentes pertencendo à casa de Judá, por exemplo. Imagine as 10 tribos perdidas. Só para acrescentar essa coisa, muito bom. Muito bom, Roberta. Muito bom. Excelente, excelente. A fala da Roberta aí, do pastor Gerson, foram fantásticos. Contribuíram bastante com o estudo. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, irmão, mais alguém? Eu gostaria de só colocar, de dar uma sugestão, na verdade, né? A gente terá mais aulas pela frente, então, assim, eu não sei qual que foi a grade aí que o pastor Keston elaborou, mas eu deixo como sugestão de leitura para os irmãos, né? Até baseado lá em Romanos 7, né, que Paulo fala, não sabeis, irmãos, vós, pois que falo aos que sabem da lei. Então, é interessante, o pastor Kerston abordou aí Jeremias 31, mas para uma boa contextualização de todo mundo, a gente lê o livro ali de 1 Reis, que vai tratar, né, que vai dar esse pano de fundo para a gente entender melhor esse assunto, e também eu sugiro, dentro desse assunto que eu acho que vai, talvez o pastor Keston vai até abordar para frente, que a gente leia Deuteronômio 28, 29 e 30, que ali vai estar falando das bênçãos e das maldições por obedecer e por desobedecer, né, as leis de Deus, quando Deus está falando ali, no capítulo 28 ele fala isso, né, das bênçãos e das maldições. No capítulo 29, ele faz uma renovação da aliança, que está diretamente ligado lá a Jeremias 31. Então, eu acho interessante os irmãos ler isso, porque aí ele vai falar das consequências do povo obedecer e as consequências do povo desobedecer. Além das doenças, ele espalharia o povo pela terra, né? Então, assim, é interessante que a gente leia isso, tenha esse contexto em mente, porque depois, lá no capítulo 30, ele vai falar que o povo, Deus mesmo fala ali, como uma profecia mesmo, vocês vão entrar na terra, mas vocês vão desobedecer, eu vou espalhar vocês pelas nações, mas lá no versículo 30, ele fala desse regresso, né, desse ajuntamento novamente. Então, assim, eu sugiro a leitura de Deuteronômio 28, 29 e 30, Reis, 1 Reis ali, porque, como Paulo fala, né, eu acho que, assim, cada vez que eu estudo mais as passagens ali da Brit Hadashah, eu vejo que estão mais relacionadas à Torá. Então, assim, é impossível a gente ter um bom entendimento, né, das coisas que estão escritas ali no Novo Testamento, se a gente não tem uma base ali da Torá. Então, fica para contextualização essas passagens. O livro de Oséias, eu acho que vai ser muito fundamental que a gente faça a leitura dele para os próximos estudos, né, eu não sei qual que vai muito bom, Cristiano. Mas eu sugiro isso aí, Oséias, Deuteronômio e 1 Reis aí. Muito bom, Cristina, estamos no mesmo espírito, tá? Muito bom mesmo, o que a Cristina falou aí, leiam, né? Vamos meditar em Oséias também, mas o que vai ajudar a contextualizar é vocês leem os livros aqui que a Cristina passou. Isso vai ser muito importante. Vamos abordar, ela falou aqui de Romanos 7, vamos abordar de Romanos 7, mas Romanos 7 ele vai chegar lá
quase por final do estudo nós vamos abordar sobre ele, que vai ser muito interessante, e tem uma revelação fantástica em cima desses estudos aí. Então isso é muito importante. Vocês podem ver que é um estudo muito extenso, tem muita coisa para falar, e eu agradeço aí a ajuda da Roberta, do pastor Gerson, do Alisson. Agradeço bastante porque é um assunto muito vasto para se falar. Inclusive passar pela live não é muito fácil, né? Tinha que ter as apostilas, mas nós vamos dar um jeitinho aqui e vamos passando. Vai ficar muito rico esse estudo. Então, pessoal, deixa eu falar mais uma coisinha, por favor. Oi, estão me ouvindo? Alô, pode falar, Alisson, pode falar. Assim, para os que gostam de estudar muito, sobre a questão que o Gerson falou aí do Tratado de Sanhedrin B, o Rabino Akiva, ele tira sua interpretação de Números 14, 35, de Salmos 95, 11, e o Rabino Eliezer tira sua interpretação de Salmos 55. Então, para os irmãos que gostam de entender mais profundo, que eu sou meio curioso, essas são as anotações deles, da onde eles tiram essas interpretações, tá? Que às vezes pode ser, mas será que isso saiu da cabeça dele? Como é que ele, da onde ele está tirando isso? Estou dando a referência bibliográfica, ok, pessoal? Só isso que eu queria falar. Ô, Alisson, repete por gentileza, Números... Números 14, 35. Ok. Salmos 95, 11 é a interpretação do Rabino Akiva. Maravilha. E do Rabino Eliezer é Salmo 55, Salmo 50, desculpa, versículo 5. Maravilha. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Estou vendo muitas pessoas aí. Antes da gente estar encerrando, que o horário já está quase estourando, se mais pessoas quiserem perguntar, aproveita, tá? Que vai ter muito mais assuntos no próximo estudo. Eu só queria acrescentar aí para a leitura também de pano de fundo, como nós vamos falar das duas casas e vai abordar bem o nome Efraim, é Gênesis 48 e 49. Pode ler, pastor Gerson, fica à vontade aí. Não, só para deixar para leitura para os irmãos mesmo, para pegar ali o pano de fundo. Muito bom, pastor Gerson. Nações. Muito bom, pastor Gerson. Muito bom. Eu não cheguei a abordar esses textos todos, por quê? Porque você viu que o estudo é muito extenso, né? Então a gente tem que fazer um resumo, né? Que se eu for ler tudo, é 3 horas falando. Então a gente faz um resumo. Realmente, não dá. Não dá, é muita coisa para falar. Então a gente vai pegar os textos mais complexos ali e tá dando um upgrade para as pessoas entenderem. E só para completar o que o irmão Gerson está falando, gente, o Rabino Akiva e o Rabino Eliezer, eles são os mais estudados, mas tem outros rabinos também que falam nesse mesmo tratado, para os curiosos, que falam sobre esse mesmo assunto. E lá eles tratam bem específico, as 10 tribos, as não sei o quê, eles tratam assim, bem específico mesmo. Fala, a Mishnah fala isso das 10 tribos, a outra, a Gemara fala isso e aquilo. É um debate extenso, igual o irmão Kerson está falando. O irmão Kerson deve ter pegado assim, aqueles que é mais relevante para falar aqui. Tem o Rabino Shimeon, bem Menazai, e assim vai indo. Só para muito bom, Alisson. Muito bom, muito bom. Amém, pessoal. Então, agradecendo aí a participação do pastor Keston, eu vou interromper a gravação aqui